Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos, amém? Glória a Deus, levante-se com ânimo, levante-se com fé, com esperança, coloque a tua esperança no Senhor Jesus, coloque a tua esperança em Deus, em nome de Jesus, amém? Que Ele nunca falha, Ele nunca desampara ninguém, Ele nunca falhou com ninguém, amém? Glória a Deus porque você está aqui no primeiro horário da manhã, glória a Deus porque o Senhor hoje te deu mais um dia, a oportunidade de mais um dia para nós construirmos um dia novo, fazermos diferença nesse dia, fazermos diferente nesse dia também, para que hoje nós possamos ser melhores do que nós fomos ontem, amém? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus, a unção de Deus está sobre a tua vida, a paz do Senhor está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar com você um texto que está lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Tiago 1, 19. Ouça o que eu vou dizer para você. Esta epístola de Tiago, esta carta de Tiago, ela é uma carta muito prática, muito direta para nós. Ela fala das coisas espirituais de uma forma muito prática. Ela diz assim, ó, se você, resumindo, de uma forma bem resumida, bem simples, vamos ver se você é o que você diz que é pelo que você faz. Vamos ver se você crê no que você diz que você crê pelo que você faz, pelas tuas ações, pelas tuas atitudes, pela tua maneira de falar, de pensar. Amém? Lembrando você que ontem eu falei sobre isso. Nós não temos como impedir que de repente um pensamento, uma ave passe sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar ela fazer ninho. Escute isso. Algumas pessoas me falam, ai pastor, me veio um pensamento tão ruim. Amados, ninguém pode impedir que uma ave voe sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar com que ela faça ninho na nossa cabeça. O que é isso, pastor? Nós não podemos deixar que aquele pensamento se transforme num sentimento, numa ação, em palavras. Nós temos que, cortar. Entende? Porque nosso alvo é agradar o Senhor. Andar com o Senhor. Não porque Ele nos obriga, porque nós o amamos. Amém? Vamos ler lá então, Tiago, capítulo 1. Esqueci o meu óculos, amém? Mas como eu disse, o tempo é tão corrido que eu não quero ter que parar para voltar e ir até buscar o óculos. Vamos lá, Tiago 1, 19. Vou conseguir ler, amém? Pus a luz aqui da mesa, bem em cima aqui, vai ficar mais claro. Vai dar. Vamos pôr aqui, ó. Você tá vendo aí a luz aqui, ó. Vamos lá então. Olha só, o que diz a palavra? Versículo 19 do capítulo 1 de Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Por que ele fala para ter em mente? Você sabe que vigiar é ter a palavra de Deus na nossa mente. Vigiar não é só com os olhos, é com o pensamento. É na nossa mente. É naquilo que nós estamos pensando. O que você tem pensado? Você tem vigiado o que você tem pensado? Ou você tem deixado os pensamentos, as aves, fazerem ninho? E ele diz assim, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Por que prontos para ouvir? Porque nós temos 2 ouvidos. Tardios para falar, porque na pressa nós podemos falar algo que não deveríamos ter dito. Na pressa nós podemos falar algo impensado. Na pressa nós podemos falar algo que vai, olha lá o que diz, tardios para irar-se, vai produzir ira em quem ouve. Então nós precisamos estar atentos. Quando você ouve alguém falar alguma coisa, alguém está conversando com você, você precisa vigiar o que você está pensando sobre o que essa pessoa está falando. Porque senão você pode falar alguma coisa, não que você não vá falar a verdade, mas você pode falar alguma coisa que vai suscitar a ira dela. Veja bem, nós não estamos falando da palavra de Deus aqui. A palavra de Deus ela vai sempre nos confrontar. Ela vai sempre mostrar para nós um caminho diferente daquele do mundo. Então não é da palavra de Deus, mas é daquilo que nós falamos mesmo. Ter sabedoria para falar. Amém? A palavra de Deus diz que falar é prata, ouvir é ouro. Então nós precisamos ter esta sabedoria. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você já viu a ira produzir alguma vez justiça? A ira não produz justiça, a ira produz injustiça. A ira produz divisão, separação, contendas, confrontos. Nunca a justiça de Deus. A justiça de Deus, você precisa aprender isso também.
Não faça justiça pelas tuas próprias mãos. Não queira fazer justiça, deixe que Deus vai fazer justiça. Você pode até dizer, puxa, mas Deus até agora não fez justiça. Ah, mas ao tempo certo você vai ver que Deus faz justiça sempre. Agora, quando nós não deixamos Deus fazer a justiça dele, da maneira dele, dentro daquilo que Deus faz, da maneira que Deus faz, e nós tentamos fazer da nossa, então nós impedimos Deus de fazer justiça. Sabia disso? Ouça, aprenda isso. Aprenda isso. Não impeça a justiça de Deus, querendo você fazer justiça. Tá bom? Você já viu que... Você já quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você bem prático. Você já viu que às vezes alguém faz algo errado e aí vem outra pessoa e como ela não teve sabedoria, ela quis fazer pela sua própria justiça, a segunda pessoa que entrou na história se torna mais culpada do que a primeira. Entende? É como se aquilo que a segunda pessoa está fazendo, que aquele terceiro, melhor dizendo, né, está fazendo, agora é pior do que aquela pessoa que provocou tal atitude, porque ela não teve sabedoria, ela quis fazer justiça pelas próprias mãos e criou uma baita confusão e agora ela está no meio. Agora ela é tão culpada quanto o outro. Então não faça isso. Deixe Deus fazer justiça. Tenha paciência. Deus é justo com todos. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas nós precisamos entender que é no tempo nosso ou no tempo de Deus? No tempo de Deus. Amém? E ele diz ainda assim, ó. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então nós precisamos, olha só, livrar-se de toda impureza. O que é impureza? São aqueles desejos ruins. Aquela vontade de fazer coisa ruim. Aquela vontade de fazer justiça própria. Isso é uma impureza moral. Aquela vontade de cometer atos que vão contra a palavra de Deus. Contra tudo que a palavra de Deus diz. Amém? É ser imoral. Ah, não andar dentro dos princípios morais da palavra de Deus é ser imoral. É ser imoral. E ele diz ainda assim, ouvintes, né? Prevalece, aceitem humildemente a palavra, impureza imoral e da maldade que prevalece. É esse desejo de provocar e de fazer o mal. Né? Nós precisamos nos livrar disso. Nós não podemos andar mais como nós andávamos antes. E ele ainda continua, porque eu quero ler mais um pedacinho ainda. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha só. Enganando-se a si mesmo. Aqui ela, né, já está bem claro, não carece explicação. Nós temos que praticar e não apenas ouvir. Nós temos que praticar e não apenas falar dela. E ele diz assim, ó, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece sua aparência. Para que nós usamos o espelho? Não é para ver se tem alguma sujeirinha, se tem alguma coisa fora do lugar. Então, aqui ele está dizendo que aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, ou seja, eu ouço a palavra e não a pratico, é como se eu me olhasse no espelho, visse, por exemplo, que o meu cabelo está despenteado e eu continuo com ele despenteado. Vejo que tem lá uma sujeirinha no dente e eu não limpo o dente. Eu deixo isso. Para que serve o espelho? Para isso serve a palavra de Deus também. Este é o paralelo. A palavra de Deus é um espelho para a nossa alma, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que nós estamos vivendo. Para isso é a palavra. E ele ainda diz assim, versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, então a lei de Deus escraviza ou traz liberdade? Traz liberdade. Amém? E só os que a experimentam descobrem que a palavra de Deus traz liberdade e não escravidão. As pessoas que são ímpias, que não são do mundo, como nós podemos dizer, elas acham que a palavra de Deus escraviza, que a palavra de Deus nos limita. Não, ela não nos limita. Paulo ainda diz, posso todas as coisas. Paulo ainda diz também, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas
edificam. Então nós começamos a agir com sabedoria, com discernimento. E ele diz assim, então o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só, então quem pratica a palavra é feliz naquilo que ele faz. Ele diz, ele limita? Não, ele está dizendo em tudo aquilo que ele faz. Quando nós praticamos a palavra, ouvimos a palavra, não esquecemos da palavra e praticamos, nós somos felizes em tudo aquilo que nós fazemos. Para terminarmos, ele diz assim, ó, se alguém se considera religioso, se considere assim, é quem se autoavalia. É meio que um auto-engano, tá? Aquele que se considera, a palavra no grego tem esse sentido, aquele que se avalia. É uma avaliação própria, então normalmente ele está enganado, tá? E se considera religioso. A palavra religioso aqui, também no grego, ela está falando daquele que só observa, eu até anotei aqui, ó, só aquelas coisas exteriores, os rituais, mas ele não se preocupa com a santidade. O que é a santidade? É estar alinhado à palavra de Deus. Ele não se preocupa com isso. Então aquele que se considera, aquele que se autoavalia, por essa religiosidade exterior, por essa religiosidade em rituais, naquilo que ele faz, porque esse é o sentido dessa palavra religiosa, né? Religioso, desculpe. Mas não refreia a sua língua, olha só, não refreia. Então esse homem ele não refreia a sua língua. Engana-se a si mesmo. Então ele se avalia uma pessoa santa, ele se avalia uma pessoa, ele se engana, achando que ele é um religioso, mas ele não refreia a sua língua. Ele não presta atenção, ele não vigia. Essa pessoa engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Sua religião não tem valor nenhum. Então tem valor essa pessoa que se autoavalia por aquilo que ela faz exteriormente. Eu ajudo as pessoas, mas não tem santidade interior. Lembre-se, tudo vem do nosso... O que contamina o homem é o que entra ou o que sai? É o que sai da nossa boca, é o que contamina o homem. Então o que contamina o homem é o que sai da nossa boca, porque ela provém do coração. Então é lá que está, é lá que Deus olha. Deus não olha o exterior, Deus não olha a tua aparência, Deus olha o nosso interior. Então ele está dizendo, não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, nosso Pai, que Deus, nosso Pai, aceita é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, é aquilo que o mundo quer fazer, ele quer entrar e quer corromper os princípios, os valores que nós temos falado tantos princípios e valores que nós não aceitamos, que nós não podemos concordar. Amém? Então nós não podemos nos deixar corromper pelo mundo, não nos deixar nos moldar, né? Nós nos moldamos ou não. Nós não podemos nos moldar ao mundo, em nome de Jesus. Temos que continuar como que separados do mundo nesse sentido, não das pessoas, porque senão quem vai pregar a palavra? Amém? Glória a Deus. Desculpe, era um trecho um pouco comprido, nós não tínhamos como diminuir ele, porque era um assunto só. Então nós corremos um pouco, até passou um pouquinho do nosso horário, mas nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui conosco. Que nesse dia que está começando, o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Abençoá-los com toda sorte de bênção. Dá a eles, ó Deus, sabedoria nesse dia, Pai. Que cada um possa, Pai, nesse dia andar na Tua palavra, Pai, andar na Tua justiça, andar nos Teus caminhos, em nome de Jesus. E nós clamamos ao Senhor, derrama do Teu Espírito sobre cada um. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos não apenas, Senhor, falar, ouvir a Tua palavra, mas praticar, sermos praticantes da Tua palavra. A palavra de Deus para você nesse dia é: seja um praticante em nome de Jesus Cristo, porque você praticando a palavra, você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer, conforme nós lemos no versículo 25. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia em nome de Jesus.